Fala, meu querido aluno, minha querida aluna. Aqui está o professor Carlos Eduardo de volta para mais uma aula do nosso querido Isolado. E hoje nós chegamos a um assunto maravilhoso. Eu confesso para vocês que esse é o assunto de que eu mais gosto. Por quê, professor? Porque ele foi o tema na minha universidade, do meu PIBIC, foi tema do meu TCC, né? Eu fiz um TCC sobre isso, e é o tema do meu mestrado e será o tema do meu doutorado em nome de Jesus. Olha só, gente, o assunto de hoje é maravilhoso. Infelizmente, porém, muita gente faz um bicho de sete cabeças. Calma, que vai dar certo, beleza? Hoje eu vou trabalhar um assunto teórico com vocês, certo? Vamos lá, vou projetar o slide. Estou aqui sozinho, vocês não estão comigo, só eu e Jesus, né? A aula está sendo gravada. E aí vocês não estão. E eu não consigo perder o vício de estar olhando os comentários, né? Será que alguém está comentando alguma coisa? Será que alguém está comentando alguma coisa? Olha aí o professor com um slide diferente. Ah, professor, esse aí é o senhor? É, esse aí sou eu, quando eu estava me formando. Tirei essa foto, estava com uns quilinhos a mais, né? A universidade mexe muito com a gente. Eu, coitado, todo tipo de mazela, de saúde mental, de piora, de endoidecer, eu peguei lá na UER, né? Ansiedades, as síndromes, enfim. Acabou com o meu juízo. Hoje eu estou um pouquinho melhor, né? Enfim, faz parte do processo. Então vamos lá. Professor, qual é o assunto? Sintaxe. E quando eu falo de sintaxe, gente, essa é a reação que a galera tem. Meu Deus, professor, sintaxe, meu Deus, eu não vou conseguir aprender. Calma. Se você tinha dificuldade de sintaxe, né? Eu espero que a minha didática, que a minha paciência, que o meu jeitinho ajude você a se sair dessa dificuldade. Você vai precisar revisar, viu? Vai precisar revisar, mas não é nada impossível. Então vamos lá. Primeira coisa, gente, sobre a qual eu gostaria de falar é o conceito de sintaxe. Por quê? Na aula passada, nós estávamos com um conteúdo chamado de morfologia, não é assim? E agora nós estamos migrando para a sintaxe de modo bem repentino. Agora eu quero que você saiba o que é sintaxe. Professor, o que é? O que é que significa sintaxe? Olha só, sintaxe é uma área da gramática. E essa área da gramática, ela tem um objeto de estudo. Ela ensina, né, a você a como observar a função das palavras. E é, professor. Por exemplo, lá na morfologia, a gente olhava para uma palavra e dizia assim: rapaz, essa palavra é um substantivo. Rapaz, essa palavra é um verbo. Ou seja, nós dávamos nome às coisas. Na morfologia, a nossa missão era simplesmente dizer o que as palavras eram. Oh, essa palavra é isso. Essa palavra é um verbo. Essa palavra é um advérbio. Aqui é diferente, né? Aqui a gente vai se preocupar em dizer qual é a função de uma palavra dentro de um texto. Por exemplo, eu olho para uma palavra e digo assim, beleza, lá na morfologia essa palavrinha é um substantivo, mas dentro desse texto, qual é a função? Ela é um sujeito? Ela é um objeto direto? Ela é um complemento nominal? Ela é uma adjunta nominal? Então nós vamos observar qual é a função da palavra. Deixe-me ser bem claro. Olha isso daqui que está nas minhas mãos, ó. Tá vendo isso aqui? Se fosse, imagine que isso daqui fosse uma palavra. Lá na morfologia, a gramática faria o seguinte: ela olharia para isso daqui e dizia assim: ó, isso aqui é uma caneta, né? Isso aqui é um substantivo, por exemplo, né? Ela diria o que isso daqui é. Já a sintaxe faria isso aqui, ó. Ela olharia e dizia assim: ó, isso aqui serve para escrever. Olha a diferença. Lá na morfologia, a gente olhou e disse: olha, isso aqui é uma caneta. Nós dissemos o que era. Já na sintaxe, eu disse: olha, isso aqui serve para escrever. Ah, professor, entendi. Perfeito. Então, vamos prosseguindo. Só para critério de conceituação, eu gostaria de dizer para vocês que a sintaxe, ela vai dividir os termos, né? Hoje nós vamos estudar a sintaxe do período simples. Próxima aula, a sintaxe do período composto. A sintaxe, ela divide os termos em grupos. Você não precisa anotar isso daqui. É só para que você entenda um critério de observação. Para a sintaxe, existem termos que podem ser chamados de essenciais,
outros de integrantes e outros de acessórios. Essenciais são os mais importantes, né? Aquilo que não deveria faltar, o sujeito e o predicado. Já os integrantes, o objeto direto nós já estudamos, o objeto indireto nós já estudamos, o agente da passiva nós já estudamos lá em vozes verbais, ainda não estudamos complemento nominal. Temos aqui também como acessório o adjunto adnominal, ainda não estudamos. O adjunto adverbial, nós já estudamos. Não, professor, o senhor nunca falou em adjunto adverbial, não. Pois é, eu nunca falei em adjunto adverbial. Mas vocês lembram que eu falei para vocês de uma coisa chamada de objeto direto, objeto indireto, né, lá na morfologia. Depois eu falei de agente da passiva lá na morfologia, nas vozes verbais, e houve lá na morfologia também um termo sobre o qual eu falei, que era o adjunto adverbial, professor? Não, era o advérbio. Só que advérbio e adjunto adverbial é a mesma coisa, gente. Não acredito, não, professor. E tanto o advérbio quanto o adjunto adverbial vão indicar tempo, modo, lugar, certo? Vão indicar finalidade, causa, consequência. Então, tudo que a gente chamava de advérbio lá na morfologia, na sintaxe a gente vai chamar de adjunto adverbial. E professor, tanto advérbio quanto adjunto adverbial são a mesma coisa. A diferença é que quando eu falo de advérbio, eu estou na morfologia. Quando eu falo de adjunto adverbial, eu estou na sintaxe. Beleza? Então, vamos prosseguindo. Professor, o que é mais importante? Assim, se o senhor pudesse fazer um filtro, quando eu for revisar, o que é mais importante, né? Eu acho que eu até pequei quando eu fui fazer essa ordem. Porque esse número 3 deveria ser o número 1. E professor, ó. Isso daqui é o mais importante. É você saber diferenciar o adjunto adnominal do complemento nominal. Eu vou ensinar isso a vocês de um modo que vocês vão ficar se rindo. E professor, vou ficar se rindo, vai. Vou contar uma historinha para você, você vai ficar bem tranquilo e vai dar certo. Depois, professor, o que é importante? Sujeito, gente, ó, nós temos que diferenciar. Primeiro, nós temos que saber o que é. O que é um sujeito, né? O que é um sujeito, professor? O que é? Vamos saber. Depois nós temos que diferenciar os principais tipos de sujeitos, sobretudo sujeito oculto, do sujeito indeterminado e do sujeito inexistente. Ah, professor, entendi. Professor, isso daqui, o tópico 2, ó, diferenciar partícula passivadora, você já estudou comigo. Partícula passivadora é o quê? É o se ligado a verbo transitivo direto ou a verbo bitransitivo, né? Bitransitivo. Quando a gente estudou partícula passivadora, lá em voz passiva sintética. Só que hoje eu também vou mostrar para vocês o se como índice de indeterminação do sujeito, ou partícula indeterminadora do sujeito. Calma, tudo tem seu tempo, vai chegar um momento. Por último, nós temos que relembrar um pouquinho do objeto direto, para não confundir com o sujeito, beleza? Então vamos lá, vou começar com vocês. Quero só tomar um pouco de água para que eu consiga, né, prosseguir. Ô, gente, essa aula sem vocês, eu vou dizer a você, é uma tristeza, viu? Eu fico olhando aqui direto pro chat para ver se vocês estão comentando. E vocês agora devem estar se rindo de mim. Coitado do professor. Pois é, gente, queria tanto que você estivesse aqui para não ficar aqui solitário, triste, falando por nada, né? Olhando para esse computador com a tristeza. Vocês fazem falta, viu? Vamos lá, então. Professor, o senhor falou que a primeira coisa que era interessante, né, naquela sequência que você fez, era essa coisa do sujeito, né? O sujeito é importante, sim. Nós precisamos saber o que é o sujeito. Gente, e há tanto erro nisso aqui. Eu vejo algumas aulas, né, de português com tantos erros disso daqui. Eu lembro quando eu fui estagiário, quando eu estava na minha graduação em letras, né? Eu tive que fazer um estágio em uma escola pública. E aí eu estava lá na escola e a aula era sobre sujeito. E a pessoa que estava lá ensinando dizia assim: Ah, o sujeito é o termo que pratica a ação. Meu Deus. Essas crianças vão sair daqui com a noção de que o sujeito é só aquele que pratica a ação. Tá errado, gente. Quando eu digo assim, por exemplo, ó, o estádio estava lotado. O estádio é o sujeito. Qual foi a ação que ele fez? Nenhuma. Nenhuma ação.
É verdade, professor, não fez nenhuma ação, né? Outros dizem assim, ah, o sujeito é aquele que vem primeiro na oração, aí é pior. Não existe isso. Bom, o que é o sujeito? Você não precisa entender o conceito, você precisa saber como achar. Mas se você quiser anotar o conceito de sujeito, o sujeito, gente, é o ser, né? É o ser, é a coisa sobre a qual a gente faz uma declaração. É aquilo de que nós estamos falando. Então, se você quiser anotar aí no seu caderno, isso não vai servir como conceito, a banca não vai cobrar o conceito. Mas, se você quiser anotar, você pode dizer: olha, o sujeito é o ser sobre o qual se faz uma declaração. É o ser sobre o qual se faz uma declaração. Mas o importante é saber como achar o sujeito. E como é que eu vou achar o sujeito, professor? A primeira coisa que você vai identificar é o verbo, certo? Você vai achar o verbo. E quando você achar o verbo, antes desse verbo, ou seja, antes, você vai fazer algumas perguntinhas a ele. Você vai perguntar o que, certo? Ou você vai perguntar, em alguns casos, né? Você vai perguntar quem. Ótimo, professor. Então, a primeira coisa que eu faço é achar o verbo. É achar o verbo. Beleza? E depois eu pergunto o que ou quem. A resposta será o sujeito. Professor, tem como mostrar isso? Tem como mostrar isso. Vamos lá, pega aqui essa frase. Quando eu digo assim, faltaram na aula de hoje, faltaram na aula de hoje, meus queridos alunos. Olha só, faltaram na aula de hoje, meus queridos alunos, né? Professor, então como é que eu vou saber para achar o sujeito? É aquele que pratica ação, pelo amor de Deus, não faça isso. Você vai marcar o verbo. Marquei, professor. Pronto. E agora, o que é que eu faço, professor? Você vai perguntar o que ou quem. Vamos lá. Aqui eu pergunto quem, né? Quem foi que faltou, gente? Quem? Quem foi que faltou na aula de hoje? Quem foi que faltou? Meus queridos alunos, né? Então, tudo isso daqui é o sujeito. Se você colocasse na ordem direta, seria: meus queridos alunos faltaram na aula de hoje. Ah, professor, não acredito não. Quer dizer que para eu saber o sujeito, professor, basta que eu pegue, né? Basta que eu pegue aí o verbo e pergunte o que ou quem. É verdade. Você pergunta o que ou quem. Tranquilo? Vamos pegar outro exemplo, só para que você fique bem prático, né? Então, veja, nesse caso, o sujeito apareceu lá no final. Então, vamos lá, pegar mais um caso. Imagine que eu digo isso aqui, ó. Aconteceu na festa. Aconteceu na festa. Muita briga. Ótimo. Aconteceu na festa muita briga. Então, vamos lá. Qual é o primeiro passo que eu faço? Vamos lá, meu querido aluno. Grife o verbo aconteceu. Qual é o segundo passo? Você vai perguntar alguma coisa a esse verbo. O que? O que aconteceu? Qual é a resposta, viu? Hein, gente? O que foi que aconteceu? Aconteceu muita briga, certo? Tá aqui o sujeito. Ótimo. Você já consegue, né, achar o sujeito. Isso aí resolve muita coisa já. Beleza? Agora, o que vai acontecer? Você precisa saber as principais classificações. Né? Eu quero que vocês aprendam comigo o que as bancas estão cobrando. Né? O que as bancas estão cobrando. Por exemplo, o que é que as bancas cobram? Sujeito oculto, sujeito indeterminado, sujeito inexistente, porque eles são parecidos, né? São bem parecidos. Eu quero que vocês aprendam comigo. Eu vou apagar aqui porque eu vou voltar ao slide anterior, vou precisar escrever novamente, certo? Vamos lá. Primeira coisa que você vai pegar, nós vamos correlacionar o sujeito oculto com o sujeito indeterminado.
certo? Lembrando sempre que esses sujeitos são diferentes. E professor, esses sujeitos são totalmente diferentes, beleza? Então vamos lá. Professor, o que é que vai acontecer, professor? O que é que vai acontecer? Gente, é o seguinte, ó. Você pode pegar, né, e dizer o seguinte, que ambos os sujeitos existem. Como assim, professor? Não entendi nada. Calma. Anote aí. Tanto o sujeito oculto quanto o sujeito indeterminado existem. Professor, não estou entendendo. Como assim? Calma que você vai já entender. Só anote. Tanto o sujeito oculto quanto o sujeito indeterminado existem. Beleza? Qual é a diferença então, professor? No oculto, o sujeito existe. Você sabe quem é. Só que nesse caso, você não encontra esse sujeito escrito na frase. Por mais que o sujeito não esteja escrito lá na frase, mas você consegue identificar quem é. Professor, calma aí. Então, no sujeito oculto vai ser assim: esse cara não vai estar escrito lá no papel, não. Ele não vai estar escrito. Mas você, mesmo assim, sabe que existe um sujeito e sabe quem é esse sujeito. Não entendi. Vamos lá, pegar um exemplo. Instante sem tempo. Bem ligeirinho, igual como quem rouba. Vamos lá. Eu digo assim, ó. Por exemplo, compramos, compramos a gramática, a gramática hoje. Compramos a gramática hoje. Ah, professor, o que é que acontece? Compramos a gramática hoje. Como é que acontece isso, professor? Dê uma olhadinha. Compramos a gramática hoje. Professor, eu não encontro nenhum sujeito escrito aí, né? Não encontro nenhum sujeito escrito aí. Mas quando eu digo assim, compramos, você sabe que por mais que o sujeito não esteja escrito, mas quando eu digo compramos nós. Nós compramos. Ah, professor, é verdade. Por mais que esse sujeito não estivesse escrito aí, eu consigo identificar. Perfeito, exatamente isso. Agora dê uma olhadinha nesse outro caso. Quando eu digo assim, ó, gosto, gosto de bolo, Ave Maria, bolo de pote. Ixi, é uma delícia, viu? Gosto de bolo de pote. Rapaz, o cara que teve a ideia de pegar um bolo e colocar dentro de um pote, deveria ganhar o prêmio Nobel da Paz, viu? O negócio gostoso, é uma delícia. Então vamos lá. Gosto de bolo de pote. O que é que vai acontecer? Dê uma olhadinha nesse cara. Gosto de bolo de pote. Eu não tenho um sujeito, né, escrito aí. Mas quando eu digo gosto, é como se fosse eu gosto. Professor, entendi, professor. Ele não está escrito, não, mas é claro que eu consigo achar. Exatamente. Você consegue achar rapidinho, né? Você consegue achar rapidinho. E outra coisa, esse sujeito, né, que a gente chama de sujeito oculto, ele também é chamado de sujeito desinencial, certo? Anote aí. Pode ser sujeito oculto ou sujeito desinencial. Sujeito desinencial. A gente consegue entender o sujeito por meio da desinência do verbo, né? Mos é compramos, né? Então, nós compramos, certo? Sujeito desinencial. E alguns gramáticos também chamam de sujeito elíptico. Sujeito elíptico, certo? Sujeito elíptico. O mais comum é oculto, né? Oculto e desinencial. Preste atenção. Professor, esse aí eu já entendi. Agora eu queria saber, professor, o que é esse sujeito indeterminado de que o senhor falou? Olha só, o sujeito indeterminado, ele tem uma semelhança com o sujeito oculto. Por quê? O indeterminado existe, certo? Bem rapidinho. O sujeito indeterminado também existe. Só que a diferença é o quê, professor? A diferença é que o sujeito indeterminado, por mais que ele exista, você não sabe quem é. Eu costumo dizer que o sujeito indeterminado é o sujeito da fofoca. Eu digo isso por experiência própria. Quando a gente vai contar uma fofoca, você usa o sujeito indeterminado, né?
Diz assim: menina, vem cá, o que foi, mulher? Me disseram, né, assim, me disseram que a filha de fulana tá namorando com o velho da lancha. Mulher, não acredito não. Que negócio é esse? Aquela menina tá. Veja, me disseram. Quem escuta isso tem uma noção. Olha só, me disseram. Você sabe que alguém disse. Você sabe que alguém foi lá e disse, mas você não sabe quem foi. É o sujeito indeterminado. É o sujeito da fofoca. Você sabe que alguém praticou uma ação, mas você não sabe quem foi que fez. Por exemplo, imagine que eu digo isso aqui, ó. Quebraram, quebraram a janela. Quebraram a janela do carro. Quebraram a janela do carro. Professor, não entendi não. Vamos lá. Quebraram a janela do carro. Veja só, quando eu digo assim, quebraram a janela do carro, é evidente, é lógico que você sabe, né, que alguém foi lá e praticou essa ação. Alguém foi lá, pegou uma pedrinha e pôs na janela do meu carro. Mas você sabe quem foi? Não. Então você sabe que alguém praticou uma ação, mas você não sabe quem foi esse cara. Beleza? Você não sabe quem foi esse cara. Então, o que é que vai acontecer, gente? O que é que vai acontecer? Você sabe que alguém praticou uma ação. Ah, professor, mas eu consigo pensar assim, olha, eles quebraram a janela do carro. Eles, beleza, eles quem? Quem é esse eles? Né? É algo muito amplo. E essa é uma característica do sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado, né, geralmente ele aparece na terceira pessoa, pessoa do plural. Terceira pessoa do plural. E o que é, professor, essa terceira pessoa do plural? Você consegue subentender um eles antes, né? Como se fosse eles quebraram a janela. Professor, entendi. Então, no sujeito indeterminado, eu consigo ir lá, eu percebo que alguém praticou uma ação, eu sei que alguém fez isso, professor, mas eu não sei quem foi exatamente, né? Quando eu digo assim, ó, deixa me ver, furtaram minha rosa do deserto. Ah, isso é verdade, viu, gente? Furtaram minha rosa do deserto. Veja, eu sei que alguém foi lá, pegou minha plantinha, minha rosinha do deserto e pernas para quem te quer. Alguém fez isso, mas eu sei quem foi? Não sei. Deve ter sido um infeliz das costas ocas, né? Então, eu sei que alguém fez essa ação de carregar minha plantinha, mas eu não sei quem foi. Agora, cuidado, né? Eu digo a vocês, ó, o verbo está na terceira pessoa do plural, a gente consegue subentender esse eles. Agora, é uma terceira pessoa do plural sem um referente anterior. Como assim, professor? Sem um referente anterior, sim, eu não posso ter nenhum termo antes para ser sujeito. Porque se eu dissesse assim, olha, os garotos quebraram a janela do carro, aí o sujeito seria os garotos, né? Então, nem sempre que o verbo está na terceira pessoa do plural, nós temos sujeito indeterminado. Se eu tiver um referente antes, é sujeito. Por exemplo, nesse caso, eu digo assim, olha, furtaram minha rosa do deserto. Sujeito indeterminado. Não sei quem foi. Agora, se eu disser assim, ó, as velhinhas furtaram minha rosa do deserto. Aí eu sei quem foi, foram as velhinhas, beleza? Então o sujeito seria as velhinhas. Tranquilo, gente? Só que existe outra forma também de você indeterminar o sujeito. Que forma é essa? É por meio do se, gente. E é, professor, o se também pode ser, né, um indeterminador do sujeito? Pode. O se pode ser um indeterminador do sujeito. Vocês lembram que nós estudamos o se com partícula passivadora? Lembra, né? Quando nós tínhamos o se com partícula passivadora, era aquele se que estava ligado a um verbo transitivo direto, a um verbo bitransitivo. Hoje nós vamos estudar o se, né, como PIS. PIS, professor, aquele negócio de dinheiro. Não, deixa de pensar em dinheiro, certo? É o PIS, é a partícula indeterminadora do sujeito. Vou até colocar aqui em cima, ó. É a partícula indeterminadora do
sujeito. Partícula indeterminadora do sujeito. Vamos lá. O que é que acontece? Tenho três possibilidades, certo? Quando é que eu vou ter a partícula indeterminadora do sujeito? Vamos lá, é isso que eu quero mostrar a você agora. Beleza? Gente, olha só. Por meio dessa partícula indeterminadora do sujeito, o sujeito vai ficar indeterminado. E professor, Se você tiver uma partícula indeterminadora do sujeito, você não sabe quem é o sujeito. Professor, tem como mostrar? Tem. Vamos lá. Quando é que o si vai ser uma partícula indeterminadora do sujeito? Vou deixar bem colorido. Vamos lá. Quando ele estiver ligado a um verbo transitivo indireto, certo? Que é aquele verbo que precisa de complemento e tem uma preposição. Quando ele estiver ligado a verbos que são intransitivos, certo? E por último, quando ele estiver ligado. Opa, deixa eu só apagar esse pontinho aqui, porque senão vai ficar feio. Quando ele estiver ligado a verbo de ligação, certo? Quando ele estiver ligado a verbo de ligação. Professor, então o que é que vai acontecer? Eu vou olhar para o si. Se você olhar para o si, e esse si estiver ligado a um verbo transitivo indireto, a um verbo intransitivo, a um verbo de ligação, esse si vai ser um PIS, partícula indeterminadora do sujeito. O sujeito vai ser indeterminado. Professor, como assim? Tem como dar exemplo? Tem, é claro. Vamos lá. Primeiro exemplo. Dê uma olhadinha nisso daqui, ó. Quando eu digo assim, né? Precisa-se, precisa, precisa-se de, sei lá, de Deus. Precisa-se de Deus. O segundo exemplo vai ser esse daqui, ó. Mora-se, mora-se bem em Itapuí. É verdade, gente, ô terra boa. Por último, eu quero pegar esse daqui. Por meio desses três exemplos, eu faço um caso bem legal na sua mente, ó. Só se é completo com paz. Tão bom paz, né, gente? Ave Maria. Vamos lá. Professor, o senhor mostrou. Agora eu quero saber como é que eu vou desvendar esse mistério. Como é que eu vou me sair? Ficou tão bonitinho, gente, que eu vou até tirar uma foto, viu? Vou até tirar uma foto. Ó, vou mostrar aqui. Vou mostrar os meus alunos. Ah, peraí. Deixa eu botar o celularzinho mais perto, que fica uma delícia. Vamos lá. Ficou tão bonitinho. Perdoa o professor, viu, gente? Perdoa o professor. Deixe ela. Vamos lá. Seguinte. Primeiro caso. Primeiro passo a passo. Vai ser aquele mesmo passo que você dava lá na partícula passivadora. Qual era? Você olha o si. Tem o si aí, ó. Você vem aí, circula esse rapaz. O primeiro passo sempre vai ser esse. Circular o si, circular o si e circular o si. Primeiro passo, professor, circular o si. Ótimo. A gente ficou tão bonitinho. Tira um print disso daí quando você estiver assistindo e me marque no Instagram para divulgar o meu trabalho. Ajuda o professor, viu? Então vamos lá. Primeira coisa, grife o si, né? Circule e faça alguma coisa. Qual é o segundo passo, professor? É você puxar uma setinha para o verbo. Ó, grifei o si, puxei uma setinha para o verbo. Grifei o si, puxei uma setinha para o verbo. Grifei o si, puxei uma setinha para o verbo. Perfeito. Ótimo, professor. Tranquilo. E agora, professor, o que é que eu faço? Agora, meu querido aluno, viu? Você vai descobrir qual é a transitividade desse verbo, qual é a classificação desse verbo, beleza? O que é que você vai fazer? Olha o verbo precisar. Gente, qual é a classificação do verbo precisar? Quem precisa, precisa
de alguma coisa. Precisa de quê? Ei, como é o nome daquele verbo que a gente pergunta de quê, hein? É aquele verbo que a gente chama de quê? Deixa eu só localizar a canetinha, tá aqui. Nós chamamos de verbo transitivo indireto. Preciso de quê? Opa! Quando se está ligado a um verbo transitivo indireto, a gente diz que esse se é o quê, hein, gente? A gente diz que esse se é um PIS, partícula indeterminadora do sujeito. Ah, professor, entendi. Então, se alguém chegar para você e perguntar, ei, cadê o sujeito dessa oração? Eu sei lá, meu amigo, está indeterminado, não tem um PIS, partícula indeterminadora. Eu não sei o sujeito, está indeterminado. Vamos para o segundo caso, verbo morar. Ó, verbo morar, tá aqui o verbo morar. Dê uma olhadinha nesse verbo, mora-se bem. Esse bem dá noção de quê, hein? Bem é um modo, né? Então é advérbio. Em Icapuí. Icapuí dá noção de quê? De lugar. É um advérbio. Gente, vocês lembram que eu disse para vocês que advérbio não é complemento verbal? Foi, professor. O senhor falou. Advérbio não é complemento verbal. Ótimo, ótimo. Advérbio não é complemento verbal. Então, como é o nome daquele verbo que não tem complemento? Se advérbio não é complemento verbal, esse verbo aí não tem complemento. É verdade, professor. E o verbo que não tem complemento, o verbo que não tem complemento, a gente chama de verbo intransitivo, né? Verbo intransitivo. Eita, professor, e quando o se está ligado a um verbo intransitivo, a gente diz que esse se é um PIS, partícula indeterminadora do sujeito. É mesmo, professor. Então, se alguém chegar e perguntar, cadê o sujeito? Rapaz, deve estar lá na casa da boba do rato, né? Eu não sei. Mora-se bem em Capuí. Se tem um piso, uma partícula indeterminadora de sujeito, eu lá vou saber quem é essa bexiga? Está indeterminado, não sei, né? Então, vamos continuar. 3. Só se é completo com pai. Gente, olha aqui o verbo é, né? O verbo ser. Aquele verbo ser, estar, são verbos que geralmente nós chamamos de quem? De verbos de ligação. O verbo ser, o verbo estar. A prova de que é um verbo de ligação é que eu tenho um predicativo depois completo, uma característica, né? É um predicativo. Se eu tenho um predicativo, esse verbo é de ligação. E quando o se está ligado a um verbo de ligação, a gente diz que esse se é o que, hein? Olha aqui, ó. Quando o se está ligado a um verbo de ligação, nós temos aí um PIS, partícula indeterminadora do sujeito. Professor, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que anotar isso, colocar na geladeira, coloco na geladeira, na testa do marido, na cabeça da esposa, na tela do celular, nas mãos dos meninos, viu? Coloque, faça uma tatuagem, cuidado, viu? Se fizer uma tatuagem e depois se arrepender, é tarde. Então, professor, eu tenho que pensar, se o se olhar para a palavra se, eu olho, bati o olhão lá no se, e esse se estiver ligado a um verbo transitivo indireto, a um verbo de ligação, ou um verbo intransitivo, vai ser um PIS, partícula indeterminadora de sujeito. É, vida que segue, vamos prosseguir. Vou só tomar uma água para a gente continuar, beleza? É o tempo que você tira o print do quadro. Eu não sei se as anotações ficam salvas, viu, gente? Então vamos prosseguir? Vamos lá. Aqui é só um resuminho, né, que eu fiz para vocês do sujeito indeterminado. Tudo isso eu já expliquei. Verbo na terceira pessoa do plural, que é, você consegue subentender o eles, sem referente anterior. Ou seja, se eu tiver um sujeito antes, vai ser, né, não vai ser, no caso, indeterminado. Depois você tem a palavrinha se, ligada a verbos intransitivos, de ligação, e transitivos indiretos. Tudo isso nós já explicamos, beleza? Então vamos lá. Professor, mas eu já vi na gramática uma coisa que a gente chama de sujeito inexistente. É verdade, certo? Existem os sujeitos que não existem. Professor, o senhor está de palhaçada? Então não, gente. Certo? Existem, né, classificações gramáticas que nós chamamos de sujeitos inexistentes.
Gente, graças a Deus que vocês estão fazendo esse isolado. Porque, deixe-me, até um desabafo isso. Quando eu estava estudando português, né? Quando eu comecei a estudar lá com 16 aninhos, magrinho, coitado, né? Eu andava com o livro na mão, o livro era mais grosso do que eu, né? Era bem magrinho. E aí, eu tinha uma gramática, e para aprender isso daqui pela gramática, gente, é uma dor de cabeça tão grande, porque você olha e não entende. Meu Deus, esse sujeito inexistente vai me matar. Como isolado, fica bem mais simples, né? Então vamos lá. O que é um sujeito inexistente? É um sujeito que não existe. Não tem sujeito. A oração é sem sujeito. E o primeiro caso, gente, ó, verbos que indicam fenômeno da natureza. E é, professor, verbos que indicam fenômenos da natureza. Agora, esses verbos têm que estar em sentido denotativo. Se um verbo que indicar fenômeno da natureza tiver sentido denotativo, nós não temos sujeito. Professor, agora lascou, eu lá sei o que boba é denotativo. Eu explico para você, rapaz. Vamos lá. Na gramática, existem dois sentidos, certo? Dois sentidos. Vou pegar aqui com vocês, então vamos lá. Sentidos. Existe o primeiro, vou colocar colorido para você entender melhor. Existe o primeiro, que a gente chama de sentido denotativo. Denotativo. E o segundo é o sentido conotativo. Denotativo e conotativo. Professor, como é isso? A dica, o bizu que eu sempre dou é o seguinte, ó. O denotativo, deixa eu pegar a canetinha preta, fica melhor. O denotativo começa com D, o denotativo começa com D de dicionário. Anote aí, denotativo começa com D de dicionário. Por quê, professor? Porque o sentido denotativo realmente é o sentido real da palavra, tal como está lá no dicionário. E é, professor, é. Então, denotativo começa com D de dicionário. É o sentido real da palavra. Já o conotativo é aquele sentido de brincadeirinha, gente. É a brincadeirinha. É o sentido figurado. Vamos lá. Eu vou pegar aqui com vocês a palavra bola. É o exemplo de que eu mais gosto. Imagine que eu digo assim, bola. Eu quero utilizar a palavra bola no seu sentido denotativo. Imagine só, eu digo assim, ó, hoje eu comprei uma bola para meu sobrinho. Eu comprei uma bola para meu sobrinho. Gente, eu estou falando realmente de uma bola no sentido real, um objeto por meio do qual eu pratico esportes. É bola no sentido real, lá do dicionário, então, o sentido denotativo. Mas se eu quisesse utilizar a palavra bola no seu sentido conotativo, no sentido figurado, de brincadeirinha, como é que eu poderia fazer? Eu digo assim, rapaz, como é que pode? Tanto que eu gosto dessa menina, ela passou por aqui e nem me deu bola. Ó, ela passou por aqui e nem me deu bola. Eu estou falando da moça chegar para mim com a bola e entregar nas minhas mãos? Não. Eu estou utilizando a palavra bola no seu sentido figurado, né? É como se fosse no sentido de atenção. Ela passou por aqui e nem me deu atenção. Beleza? Então, cuidado, gente, com sentido denotativo e conotativo. Se um verbo indicar fenômeno da natureza e tiver no seu sentido denotativo, não haverá sujeito. Professor, tem como explicar? Tem. Vou apagar aqui. Vou utilizar um exemplo de que eu mais gosto. Gosto muito desse exemplo, que ele é tão inteligível. Vamos lá. Imagine isso aqui, ó. Choveu, choveu muito, choveu muito em Mossoró. Choveu muito em Mossoró, e choveu mesmo, viu, gente? E o segundo exemplo, eu vou dizer assim, olha, choveu canivete, canivete na festa. Acontece, viu, gente? Festa. Vocês acreditam que eu nunca fui para uma festa na minha vida, gente?
Nem tenho vontade de ir. Nunca, nunca fui para uma festa da minha vida. Nunca fui. Já fui para festa de aniversário de 15 anos. Ah, eu acho bom, viu? Porque, menina, a gente pega lancheira, né? Quer dizer, hoje em dia nem tem mais lancheira. Vocês já perceberam isso? Não vou parar para fazer esse desabafo. Vocês já perceberam que os aniversários hoje em dia estão diferentes? Um dia desse eu fui pro aniversário, gente, e era numa lanchonete, num restaurante muito bonito. E aí cheguei lá, o povo todo comendo, eu meti um cacete a comer. E comi achando bom, e cantei parabéns e bati palma. Quando terminou o aniversário, o aniversariante disse: pronto, agora cada um paga a sua conta. Eu disse: e é assim agora. Porque no meu tempo a gente ia pro aniversário, né? Comia, forrava o bucho, pegava uma lancheira para trazer para casa e ainda trazia um comezinho num pratinho assim, né? Hoje em dia, cada um paga a sua conta. Eu quase dou uma vertigem para trás quando eu escutei isso. Meu Deus do céu, né? Ô coisa feia, né? Então vamos lá. Voltamos ao caso do sujeito, né? Choveu muito em Mossoró. Eu tenho aqui um verbo, gente, que indica fenômenos da natureza, né? É um verbo que indica fenômeno da natureza. Ele está no seu sentido denotativo? Tá, gente, realmente de chover, chuva, né? Então está no sentido de denotação, no sentido real. Se ele está no sentido denotativo, não há o quê? Sujeito. Se ele está no seu sentido denotativo, não tem sujeito. Agora vamos ao seguinte exemplo, o verbo choveu aqui, né? Veja, é um verbo que indica fenômenos da natureza. Chover é um fenômeno da natureza. Só que eu estou utilizando ele no sentido conotativo ou denotativo. Gente, choveu canivete. Você já viu, né? Chover canivete, Deus mandar canivete lá no céu. Até hoje eu nunca vi, nem tenho inveja de quem já viu, certo? Nunca vi. Então ele está aí no sentido, gente, mesmo conotativo. Vou até colocar aqui, ó. Sentido conotativo, é o sentido figurado. Se está no sentido figurado, gente, há sujeito. Eu só não vou ter sujeito se o sentido for denotativo. Gente, aí eu tenho o sentido conotativo. Choveu o quê, hein? O que foi que choveu? Choveu o quê? Canivete. Tá aqui o sujeito. Beleza? Entendi, professor. Só não vai ter sujeito se o sentido for denotativo. Perfeito. Só que esses não são os únicos casos. Beleza? Eu vou apagar aqui para vocês e vou levar vocês ao caso mais importante. Gente, na gramática, existe um grupinho, né, uma galerinha do mal, chamado de verbos, vou colocar aqui, verbos impessoais. Impessoais. Verbos impessoais. O que é um verbo impessoal? Vamos anotar aí, ó. O verbo impessoal, gente, nada mais é do que aquele verbo que não, não tem sujeito. Não tem sujeito. E isso gera uma consequência, gente. Se um verbo é impessoal, se um verbo não tem sujeito, a lógica, né, é que esse verbo, deixa-me só aqui, fica no singular. E professor, ele fica no singular. Ah, professor, entendi. Então vamos lá. O que é um verbo impessoal? Não tem sujeito. Deixa eu só colocar aqui o acento no tem, porque aqui é plural, certo? É aquele verbo que não tem sujeito. Entendi, professor. Isso gera uma consequência? Gera. Se um verbo não tem sujeito, gente, ele fica no singular. Por quê? Olha o que é que diz a regra de concordância verbal. O verbo deve concordar em número e pessoa com o núcleo do sujeito. Beleza. Se um verbo não tem sujeito, como é que ele vai para o plural? Eu só posso colocar um verbo no plural se o sujeito tiver no plural. Se não tem sujeito, como é que eu vou colocar um verbo no plural? Então preste atenção. Essa daqui é a informação mais importante. Eu vou até grifar em amarelo para vocês. Beleza? Olha só. Fica no singular. Ai, professor, sua letra é feia. Eu também sou, nem por isso é errado. Né? Então vamos lá.
pegar aqui. Professor, e quais são os verbos impessoais? Meu aluno, eu vou ser bem sincero com vocês. Se vocês forem atrás de uma gramática, menino, vai ter tanto verbo impessoal que você vai endoidar. Os que caem em prova. O primeiro, gente, ó. Esse rapaz aqui. O verbo haver, certo? Depois, o verbo fazer. Verbo fazer. Depois, o verbo bastar. Bastar. O verbo chegar, seguido da preposição de, e por último, o verbo ser, certo? Aí, professor, quer dizer que esses verbos sempre, sempre, sempre vão ser impessoais? Não. Por exemplo, o verbo haver só vai ser impessoal se ele tiver sentido de existir. Ele só vai ser impessoal se ele tiver sentido de acontecer e sentido de tempo que passou. Tempo que, tempo que passou. Já o verbo fazer, ele vai ser impessoal se ele indicar tempo que passou. E é, professor? É. O verbo bastar e o verbo chegar. Se você tiver o verbo bastar e o verbo chegar seguido da preposição de, ele é impessoal, certo? Já o verbo ser, professor, o verbo ser vai ser impessoal se ele indicar, por exemplo, data, se ele indicar hora, ou se ele indicar distância. Professor, qual é o que vai cair mais na minha prova? Esses dois aqui, ó. O primeiro e o segundo. Esses dois últimos são só detalhes. Tem como explicar? Tem. Olha só, quero que você entenda. Se o verbo haver tiver sentido de existir, se o verbo haver tiver sentido de acontecer ou de tempo que passou, ele é impessoal. O que é um verbo impessoal? Não tem sujeito. Qual é a consequência disso? Fica no singular. Professor, tem como o senhor exemplificar? Tem. Vou levar vocês aqui. Infelizmente, vou ter que apagar esse quadro para dar os exemplos, né? Só tomar uma água, gente, para a gente continuar, viu? Bem rapidinho. Vamos lá. Seguinte. Dê uma olhadinha nesse caso aqui, ó. Digo assim. Houve. Ah, deixa eu ver. Houve uma briga. Houve uma briga na sala. Acontece, gente. Havia mais cadeiras. Havia mais cadeiras aqui, certo? Havia mais cadeiras aqui. Vamos lá. Eu tenho um verbo haver aqui, não tenho? Tenho, professor. Tá aí o verbo haver, ó. Pega esse rapaz aqui. Tá aqui o verbo haver. Verbo haver e o verbo haver. Gente, esses verbos têm sentido de quê, hein? Houve uma briga na sala. É como se fosse acontecer uma briga na sala. Logo, esse verbo ele tem sentido de acontecer. Certo? Houve uma briga na sala, é como se fosse acontecer uma briga na sala. E quando o verbo haver tem sentido de acontecer, a gente diz que esse verbo é impessoal. O que é que significa isso? Que esse verbo não tem sujeito. Qual é a consequência disso? É que esse verbo fica no singular. Ah, entendi, professor. Pois é. Vamos a mais um caso. Olha só. Havia mais cadeiras aqui. Gente, é como se fosse existiam mais cadeiras aqui. Beleza? Opa, deixa eu só apagar esse risquinho que eu fiz sem querer aqui, bem rapidinho, viu, gente?
Vamos lá. Pegar a canetinha. Quando eu digo havia mais cadeiras aqui, é como se fosse assim, ó. Existiam existiam mais cadeiras aqui. Ei, professor, e quando o verbo haver indica existir, quando o verbo haver tem sentido de existir, quando o verbo haver tem sentido de existir, o que acontece quando o verbo haver tem sentido de existir? Quando o verbo haver tem sentido de existir, ele não tem sujeito. Ele é o quê, hein? Ele é impessoal. Gente, quando o verbo é impessoal, isso me gera uma consequência. Qual é a consequência? O verbo tem que ficar no singular. Ah, é mesmo. É por isso, professor, que eu não coloquei assim, olha, haviam mais cadeiras. Exatamente, é por isso que você não colocou. Porque se você colocasse, ficaria errado. Ah, entendi agora, professor. Agora tá tudo certo. Outro caso, quando você usa o verbo haver com sentido de tempo, né, que se passou, eu digo assim, olha, há 10 anos, veja, há 10 anos, eu não tenho um tempo que se passou, ele também não tem sujeito. Então, o que eu quero que você entenda, o verbo haver, quando indica acontecer, existir e tempo que se passou, ele é impessoal. É mesmo, professor, ele é impessoal. Perfeito. E o que é um verbo impessoal? Ele não tem sujeito. Beleza. Qual é a consequência disso? Esse verbo fica no singular. Perfeito, professor. Agora entendi. Ótimo. Então vamos lá também ao verbo fazer. O verbo fazer também pode ser impessoal, viu? Se ele indicar tempo que se passou. Imagina que eu digo isso aqui, ó. Imagina que eu digo isso aqui, ó. Faz 10 anos, 10 anos que estou. Imagina. Faz 10 anos que estou, né? Provavelmente essa disciplina é língua portuguesa. 10 anos. Vamos lá. Faz 10 anos que estou. Pessoal, o que é que acontece? É comum que você veja, né, por aí, fazem 10 anos, né? Fazem 2 anos. Tem até uma piada, né, sobre isso. Eu já contei isso em tantas turmas. Olha só, não é engraçada, mas dá para você entender o assunto. Narra-se uma história de que um certo professor de português aposentado, né, estava ali sentado em uma pracinha. E aí chega um aluno de muito tempo, encontra, reconhece o professor e diz ao professor: Professor, que prazer rever o senhor. Meu Deus, faz tanto tempo que eu não vi o senhor. Fazem uns 15 anos que eu não vejo o senhor. Fazem uns 15 anos. O professor de português olhou para ele e disse: Nem a mim, nem a gramática, né? Ou seja, faz 10 anos que não via nem o professor, nem a gramática. Por quê, gente? Fazem 15 anos está errado. Se o verbo fazer indicar tempo que se passou, ele é impessoal, gente. O verbo fazer, indicando tempo passado, né? Tempo passado, ele é impessoal. Qual é a consequência de um verbo ser impessoal? Ele fica no singular. Beleza? Fica no singular. Tranquilo? Então, mais um caso legal. Ah, professor, então nada de dizer assim, olha, faz 2 anos, fazem 2 anos que namoram. Não, fazem não, faz 2 anos que namoram. Beleza? Então, vamos prosseguir. Gente, e eu falei para vocês, né? Opa, deixa eu só pegar aqui. Falei para vocês também do verbo chegar e o verbo passar. Ê, garganta velha cruel. Deixa eu só tomar uma água aqui, gente. Vamos lá. O verbo chegar. Pessoal, tá passando um carro de som aqui. Perdoem aí o barulho. Ainda é mais o carro do ovo, viu? Perdoe aí o barulho. Então vamos lá. Dê uma olhadinha aqui, gente. Quando você pegar o verbo chegar e o verbo bastar, né? E depois desse verbo tiver a preposição de regra não há sujeito. E é professor. Então você pega basta de, chega de, então não tem sujeito? Não. Por exemplo, há uma música, né?
a uma música chamada de Chega. Eita das vagas. Chega de saudade. Não lembro quem é o autor. Eu acho que é o Tom Jobim, não lembro. Vamos lá. Chega de saudade. Né? Essa música é linda. Inclusive, escutem, viu, gente? Perfeita. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim. Não sai de mim, não sai, é uma delícia. Então, vamos lá. Você tem aqui o verbo chegar, né? O verbo chegar. Depois desse verbo, você tem a preposição de. Se eu tenho o verbo chegar e depois tem uma preposição de regra, gente, não há sujeito, beleza? Se eu digo assim, ó, basta de brigas, basta de brigas. Veja que eu tenho o verbo bastar, depois desse verbo eu tenho aí a preposição de, logo eu não tenho o quê? Não tenho sujeito. Ah, professor, entendi. Perfeito. Tranquilo, vai dar certo. Por último, gente, eu quero falar com vocês do verbo ser. O verbo ser. Esse cara, né, que é tão complicadinho. O verbo ser, gente, é um cara tão diferentão que a gramática chama o verbo ser de verbo anômalo. Ele é cheio de anomalias. E eu disse para vocês o seguinte, ó, se o verbo ser indicar o quê? Né? Distância, distância. Se esse verbo indicar, por exemplo, data, né? E se ele indicar hora, o que é que vai acontecer? Quando ele indica distância, data e hora, ele é impessoal, ele não tem sujeito. E isso me gera uma consequência, não gera? Gera. Professor, o senhor falou que se o verbo fosse impessoal, se o verbo não tivesse sujeito, se o verbo não tivesse sujeito, o que é que ia acontecer? Se o verbo não tem sujeito, ele fica no singular. Pois é. O verbo ser é o único cara que foge a essa regra. Se ele indicar data, hora e distância, ele é impessoal? É. Só que ele vai concordar com o número. Ele vai se adequar ao número. Por exemplo, você não diz assim, é 2 horas. Não, você não diz é 2 horas, você diz são 2 horas. Ou seja, o verbo ser está indicando hora, não tá, professor? Tá. Ele é impessoal? É. Mas mesmo assim, ele vai concordar com o número. Ele vai concordar com o numeral. 2, né? Eu digo assim, ó, daqui para Icapuí são 60 e poucos quilômetros, 65 quilômetros. Eu não digo daqui para Icapuí não eu digo são. O verbo está indicando distância, é impessoal, mas mesmo assim ele vai concordar com o numeral. Você não diz assim, você não diz assim, é 9h40. Não, você diz são 9h40. O verbo é impessoal, mas mesmo assim você tem concordância com o número, beleza? Então, gente, ó, finalizamos essa parte de sujeito. Agora vai chegar a parte mais interessante da aula. É a parte pela qual eu mais espero. É a parte mais importante, a mais engraçada, a mais divertida. Olha só, dê uma olhadinha nisso daqui. Vamos tratar agora da diferença entre complemento nominal e adjunta nominal. Professor, que negócio é esse? Gangue? Boy CN? Boy ADN? Que diabo é isso? Olha só, eu vou explicar para vocês essa diferença por meio, gente, de um desenho. Eu vou construir, isso aí vai ficar salvo no slide, mas eu vou construir para que você entenda a história, a trama, bem direitinho, certo? Então vamos lá, o que é que vai acontecer? Eu vou tomar um pouco de água para a gente fazer o esquema das gangues. E nunca mais você vai errar uma questão de complemento nominal e adjunta nominal. Beleza? Então vamos lá. Imagine só o seguinte, né? Eu vou contar uma historinha para vocês. Existiam dois amiguinhos, certo? Dois amiguinhos. O primeiro rapaz, vou desenhar o primeiro rapaz aqui, ó. Cabecinha chata, certo? Se rindo. O primeiro, as pernas finas, coitado. O primeiro rapaz era o famoso boy complemento nominal, certo? Era o boy complemento nominal. Esse rapaz era muito, muito amigo
E o cara, né, desde a infância, eles eram amigos, cresceram juntos, brincaram juntos, beleza? Foram aí, né, amigos durante toda a infância. O nome desse rapaz era Boy, adjunto, adnominal. Eles eram amigos, certo? O complemento nominal era amigo do adjunto adnominal. Eles cresceram juntos, gente, brincando, se rindo, né? Só que existe um sentimento entre os seres humanos muito perigoso, que é a famosa inveja, né? A inveja é um sentimento tão perigoso que o primeiro homicídio registrado na Bíblia foi por conta de inveja, né? Caim matou Abel. Pois é, professor. E começou a surgir inveja. O adjunto adnominal começou a fazer posturas invejosas com o complemento. Ele começou a invejar o complemento nominal. Tudo que o complemento nominal fazia, ele fazia, né? Aí você diz assim, professor, mas o senhor não falou que eles eram amigos? Como é? Pois é, gente, a inveja nunca vem de longe, não, viu? A inveja sempre vem de perto. Pode prestar atenção. A inveja nunca vem de longe. Você não vai invejar, ai, como eu tô com inveja hoje de Mark Zuckerberg. É muito difícil, né? Mas a inveja sempre vem de perto, né? Pois é. E aí, o complemento nominal percebeu a inveja. Ele disse, rapaz, você sabe de uma coisa? Sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou me afastar. A Bíblia diz que Jó era um homem temente a Deus e desviava-se do mal. Então eu vou me desviar desse mal aqui. A inveja é ruim. Então eu vou me desviar. Eu não quero mais amizade com a adjunta nominal. E aí ele não quis mais conversa com a adjunta nominal. O adjunta nominal, por sua vez, ficou com raiva. Ah, é? Ah, é? Você não quer ser meu amigo, não? Pois também você não vai ser amigo de ninguém. Na hora que eu pegar você na rua, eu vou dar uma facada que vai pegar no pé do bucho e sair no rabo do sovaco. Vai pegar no bucho e sair no rabo do sovaco. O complemento nominal, coitado, se aperreou. Meu Deus. Esse cara vai me lascar todinho. Se ele vai dar uma facada nessa dimensão em mim, vai me arrombar todinho. Para pegar no bucho e sair do sovaco é uma delícia. O que é que ele fez, gente? Ele começou a se proteger. Ele começou a se proteger. O que foi que ele fez? Ele começou a montar uma gangue. E professor, Ele começou a montar uma gangue para se proteger do adjunto nominal. Ele começou a juntar gente. Ele primeiro, né, chamou o boy adjetivo. Adjetivo. Ele disse, ei, boy adjetivo, vamos se juntar aqui comigo, pelo amor de Deus, porque o adjunto nominal disse que vai me vazar. E essa não, então eu vou, não vou deixar você passar por uma situação dessa, não. Você é um cara bom. Então ele chamou o boy adjetivo, certo? Ele chamou o boy adjetivo. Só que o boy adjetivo disse assim, rapaz, olha, tem um primo meu que é porreta, viu? E essa o bicho não abre nem para um trem carregado de pólvora com doido fumando maconha em cima. E essa Pois vamos chamar ele pra gangue? Vamos chamar ele pra gangue. Aí chamou também o boy advérbio, né? Advérbio. E o advérbio, quando entrou pra gangue, disse assim, rapaz, tem um cabo ali que também é pedaço de cabra ruim, viu? E o bicho é ruim, é ruim. Vamos chamar ele pra gangue? Vamos chamar, quanto mais melhor. Pronto. Ele chamou o boy substantivo abs, abstrato. Chamou o substantivo abstrato. Disse assim, ei, substantivo abstrato, vamos ali. E vamos ali. Beleza? Então vamos lá. Professor, o que é que acontece, professor? Então aí é a gangue do complemento nominal. É a gangue do complemento nominal. Ele chamou o boy substantivo abstrato, ele chamou o boy advérbio, beleza? E ele chamou também o complemento, ele chamou também o boy adjetivo. São três, né? A gangue é formada por três pessoas. Professor, não acredito, não. Entendi. Nesse caso, professor, o que é que vai acontecer? Nesse caso, o que é que vai acontecer, professor? Ele vai pegar, certo? E montar a gangue dele. Porque se o adjunto nominal vier atacar, ele tem como se defender. Ele foi ameaçado, gente. Ele não podia ficar pagando para ver, não. Ele tinha que se defender. Então ele montou a ganguezinha dele. Adjetivo, advérbio, substantivo, abstrato. Só que notícia ruim, gente, é igual a pereba em pescoço. Se espalha rápido, né? Notícia ruim é igual a pereba em pescoço. Se espalha bem ligeiro.
E o adjuntando nominal ficou sabendo. Ei, você está sabendo que o complemento nominal pegou uma gangue para lascar você todinho na emenda? Não acredito. Porra, eu também monto uma. Eu também monto uma. Pronto. E ele montou a gangue dele. Só que a gangue dele é menor, gente. Ele tem o substantivo concreto, concreto, e ele tem também o substantivo abstrato. Professor, estou notando uma coisa estranha nisso daí. Tá, eu também estou. Gente, como é que pode? Como é que pode uma pessoa fazer parte de duas gangues ao mesmo tempo? Ele está aqui, né? O substantivo abstrato. Está aqui com complemento e outra hora ele está aqui com adjunto. Tem gente que é assim, gente. Tem a cara deslavada, né? Tem vergonha na cara, né? Então vamos lá. Que é que acontece, Eduardo? O que é que acontece? O substantivo abstrato é o X9? É o leve e traz, é o cabo da contenda. Tem gente que é assim, fica levando e trazendo, e você engolindo corda feito cacimbão, né, besta? Então, cuidado, viu? Substantivo abstrato tá aí, levando e trazendo. Só, gente, que ele não pode ser a mesma pessoa, né? Quando ele está em um ambiente, ele age de uma forma. Quando ele está em outro ambiente, ele age de outra forma. E é, professor, é. Por exemplo, quando ele está ao lado do complemento nominal, o que é que ele faz? Cadê a caneta, meu Deus? Tá aqui. Quando ele está ao lado do complemento nominal, ele dá uma de coitado. Ele sofre. Ai, como eu sofro. Ele sofre. Beleza? Está sofrendo. Beleza? Já quando ele está ao lado do adjunta nominal, ele dá uma de agente. Ah, eu sou macho. Ele faz, ele faz a ação. Pessoal, tá vindo outro carro de som aí, viu? Essa rua aqui é padrão, viu? Para ter carro de som, não aguento não, viu? Ah, meu Deus. Só Jesus na causa, viu? Só Jesus na casa. Só Jesus na causa. Professor, não acredito não. Quer dizer que eu vou aprender complemento nominal e adjunta nominal por meio disso daí? Gente, você tá entendendo a gangue? O que foi que aconteceu? Havia complemento, havia adjunto. Eles brigaram, se separaram. Um ameaçou o outro. O complemento para montar a sua gangue, né? Para montar a sua gangue, chamou o adjunto. Olha aí o carro de som, pessoal. Eita, e ainda mais é um xarope para a próstata, viu? Para a próstata. Estão vendendo aqui no carro de som. Ave Maria. Então vamos lá. Então o que é que vai acontecer? Professor, quer dizer que eu vou aprender isso daí? Vai. Ó, desenhozinho aí, bem bonitinho para você. Olha a gangue, ó. A gangue do complemento nominal é formada por quem? Adjetivo, advérbio, substantivo abstrato. A do adjunto, substantivo concreto, substantivo abstrato. Qual é a diferença? Olha só. Quando o substantivo abstrato está com o complemento, ele sofre a ação, ele dá uma de coitado. E quando ele está com o adjunto, ele pratica. Ah, professor, entendi. Vamos aplicar isso daí? Vamos, você vai achar bom, viu? Eu vou apagar aqui porque já tem lá o exemplo lá, né? Desenhadinho bonitinho para você. Então vamos lá. Primeiro caso. Imagine que eu digo isso aqui, ó. Sempre, sempre fui obediente, obediente a pai. Fui mesmo, eu sou até hoje. Sempre fui obediente a pai. Segundo exemplo. O livro de Pestana, Fernando Pestana, né? É ótimo. O livro de Pestana é ótimo, certo? Por último, eu vou colocar isso daqui, ó. Ele fala, ele fala lealmente a esposa. Então, vamos lá. O que é que vai acontecer? A banca, preste atenção, viu? A banca sempre, 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 sempre vai dar um termo grifado, beleza? A banca sempre vai dar um termo grifado. Tranquilo? Então vamos lá. O que é que vai acontecer? Ela vai chegar para você e vai fazer o seguinte, ó. Deixa eu só pegar aqui a canetinha.
Não gosto dessas canetas azuis, menorzinha, porque a gente não consegue ver onde ela está. Vou pegar a caneta vermelha, pronto. A banca sempre vai fazer isso daqui. Ela vai dar um termo grifado para você. Ela grifa, beleza? Ela grifa e ela grifa aqui, certo? Ela grifa o termo. Ela já vai dar o termo grifado para você. E é, professor, ela sempre vai dar o termo grifado para você. Professor, aí eu vou fazer o quê com esse termo grifado? Bem simples, gente. Você só vai precisar puxar uma setinha para trás, ó, para a palavrinha que está antes. E é, professor, é. Puxa uma setinha para trás. Olha a palavrinha obediente. Qual é a classe gramatical da palavrinha obediente? A classe gramatical dessa palavrinha é um adjetivo. Obediente é uma característica, é uma qualidade, né? Então, isso daqui é um adjetivo. Gente, e o adjetivo está em qual gangue, hein? Eita, professor. Vamos olhar. Olha aqui, o boy adjetivo tá com quem? Meu amigo, o boy adjetivo tá fechado com o complemento nominal. Tá aqui, ó. Tá aqui o complemento nominal. Beleza? Tá aqui o complemento nominal. Tranquilo? Complemento nominal. Perfeito. Professor, e não acredito não. Quer dizer que é só puxar uma setinha para trás e olhar a classe gramatical? É só puxar uma setinha para trás e olhar a classe gramatical. Professor, aí pronto. Quando eu achar a classe gramatical, eu vou lá para as gangues. É, você vai lá para as gangues. Vamos lá? Mais um caso. O livro de Pestana é ótimo. A banca grifou esse termo aqui, né? O que é que você vai fazer? Setinha para trás. Perfeito. Professor, qual é a classe gramatical da palavra livro? Ó, tem um artigo, né? O que vem depois é um substantivo. E livro é um substantivo o quê? Livro é um substantivo concreto. Beleza, é um substantivo concreto. Vamos olhar. O substantivo concreto está com qual gangue, hein? Vamos lá, tá aqui, ó. Substantivo concreto, meu amigo, está fechado firme e forte com boy adjunta nominal. Ah, professor, então aquele termo lá é um adjunta nominal. É adjunto nominal. Acredito, não, professor. Eu passei o ano todo na escola tentando aprender isso, não aprendi. Pois é, porque não tinha as gangues. Beleza? Então vamos lá. Ele fala lealmente à esposa. Ele fala lealmente à esposa. Vamos lá, o que é que acontece? Lealmente à esposa, puxa a setinha para trás, né? Puxa a setinha para trás. Vamos lá, lealmente. Gente, ele fala lealmente, não é o modo como ele fala. Além disso, toda palavra que termina em mente na língua portuguesa a gente chama de advérbio. É, e o advérbio está fechado com quem? Vamos lá olhar, ó. O advérbio, gente, está aqui, ó. O advérbio está coligado com o complemento nominal. Então você vem aqui, ó, complemento nominal. Professor, não acredito, não. Minha gente, você só tem uma missão. Uma missão. Beleza? Qual é essa missão, professor? Qual é essa missão? O que é que acontece? Você só vai puxar uma setinha para trás e olhar a palavrinha que está antes. Se for um adjetivo, um advérbio, vai ser o quê? Complemento nominal. Se for um substantivo concreto, adjunta do nominal. A dificuldade só vai aparecer quando surgir um substantivo abstrato. Por quê, professor? Porque quando você tiver um substantivo abstrato, ele pode estar com um complemento ou ele pode estar com um adjunto. Isso não vai ser um bicho de sete cabeças para vocês, beleza? Vou apagar aqui para colocar mais exemplos. Imagine esse caso aqui, ó. Imagine, imagine o seguinte: o um elogio, o elogio ao professor foi lindo. Agora vamos ao segundo caso, beleza? Eu digo assim: o elogio do professor foi lindo. Vou dar mais um exemplo. O envio
das cartas, o envio das cartas já foi feito. Olha só, 3 exemplos, né? Eu gosto de trabalhar com muito exemplo porque a gente entende tudo. Vamos lá. A banca vai fazer o seguinte: vai grifar esse e vai grifar esse. Professor, a banca sempre vai dar o termo grifado? É, a banca sempre vai dar o termo grifado para você, beleza? Ah, professor, entendi. Então vamos lá. Qual é o primeiro passo que você tem que fazer, meu querido aluno? Gente, ó, setinha para trás, ó, setinha para trás. Ó, qual é a classe gramatical da palavra elogio? Olha só, esse o é um artigo. E o que vem depois do artigo a gente chama de substantivo. Só que vocês vão concordar comigo uma coisa. Para que haja um elogio, alguém tem que elogiar. Depende de alguém para existir. Logo, é um substantivo abstrato. Então, vamos lá. Substantivo abstrato. Aí está o problema, gente. Ó, porque se você tiver o substantivo abstrato, deixa-me só limpar aqui. Se você tiver o substantivo abstrato, ele pode estar aqui e ele pode estar aqui. Ele pode estar nos dois. Beleza? É verdade, professor. Só que se ele estiver ao lado do complemento nominal, ele dá uma de coitado, ele sofre. Né? Se ele estiver ao lado, né, do adjunto nominal, ele faz a ação. Então vamos lá. Se estiver ao lado do complemento nominal, ele sofre. Se ele estiver ao lado do adjunto, ele pratica a ação. Vamos tentar ver isso daí. Olha só. Você vai olhar para o termo que está grifado e vai perguntar se ele está sofrendo a ação ou praticando a ação. Vamos lá. Eu olho para o professor. O elogio ao professor. O professor elogiou ou ele foi elogiado? Ele foi elogiado, gente. Ele recebe a ação de ser elogiado. Ele sofre a ação de ser elogiado. Se ele foi elogiado, se ele recebe a ação, isso daqui é o quê? Em um complemento nominal. Cadê a caneta, meu Deus? Aqui. Ele é um complemento nominal, porque ele foi elogiado. Elogiado. Beleza? Ele foi elogiado. Agora, olha o seguinte exemplo. O elogio do professor foi lindo. Gente, o professor elogiou ou foi elogiado? Olha, o elogio do professor. Ele elogiou, ele praticou a ação de fazer o elogio, gente. Ah, ele elogiou, ele fez a ação. Se ele pratica a ação, gente, isso aqui é o quê? Um adjunto ad nominal. Entendi, professor. É só isso. É. Vamos lá, para o último caso. O envio das cartas já foi feito. O envio das cartas. Vamos lá. Dê uma olhadinha. Isso aqui é um artigo, né? Você puxou a setinha para trás, viu um artigo, logo isso daqui é um substantivo. Agora veja só, o envio das cartas. Vocês concordam comigo que para que haja um envio, alguém tem que ir lá e enviar? É verdade, professor. Alguém tem que ir lá e enviar. Depende de alguém para existir. Ótimo. Então você vem aqui e diz que isso aqui é um substantivo abstrato. Gente, substantivo abstrato pode ser complemento, pode ser adjunto. Perfeito, professor. Pode ser complemento, pode ser adjunto. E agora, professor? E agora, José? Sabe o que é que você vai fazer? Olhar, se estiver praticando a ação, adjunta nominal. Se estiver sofrendo a ação, complemento nominal. Vamos lá. E isso você vai olhar, observando sempre o termo que está grifado. Grifado. Beleza? O termo que está grifado. Vamos lá. O envio das cartas. Gente, as cartas enviaram ou as cartas foram enviadas? As cartas foram enviadas. Se sofre a ação, isso daqui é o quê? Um complemento nominal. Beleza, gente? Ó, isso é a parte mais importante. Você tem que pegar direitinho, certo? Tranquilamente. Pegue esse bizu das gangues, assista essa parte mais de uma vez que você vai pegar bem direitinho. Beleza? Então vamos lá, estamos chegando ao finalzinho da nossa aula, né? Temos as questões ainda para responder e vamos responder. Temos que tratar de uma diferença muito legal entre aposto e vocativo. Gente, primeiro, esses rapazes, né, eles apresentam as semelhanças. Eles vêm entre vírgula. 'Vírgula'. 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 'Vírgula'.
né? Eles vêm entre vírgulas. Só que a galera costuma confundir isso. Ah, meu Deus, vem entre vírgula, é aposto ou vocativo. Gente, cuidado, por mais que haja essa coisa das vírgulas, mas há uma diferença muito interessante, né? Por quê? Porque o vocativo, gente, é um chamamento. Você vai chamar alguém, beleza? Você vai chamar alguém, você está chamando, diga assim, Maria, vem cá, Maria, saia daí, bom dia, Maria, você está chamando alguém. Já o apóstolo, gente, ele explica quem é. E é, professor, é. Ele vai explicar quem é. Eu digo assim, Eduardo, professor de português, está dando aula. Veja que esse professor de português está explicando quem é Eduardo. Professor, tem como dar um exemplo assim que resolva todo o problema? Tem. Eu vou dar um exemplo só, você vai entender tudo bem direitinho. Olha só, imagine aquele versículo bíblico, né? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia, né? Compaixão, né? Mas é a mesma coisa. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, o cego, né? Quando sentiu a presença de Jesus, disse: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim. O que é que acontece? Quando o cego gritou, né? Quando ele disse: Jesus, quando ele deu esse grito, Jesus, ele estava fazendo o quê? Estava chamando Jesus. Ou seja, isso daqui é um vocativo. Vocativo chama. Jesus, filho de Davi. Esse filho de Davi, gente, está explicando quem é Jesus. Quando o cego gritou Jesus, ele estava chamando. E quando ele disse Jesus, filho de Davi, ele estava dizendo, né? Estava explicando quem era esse Jesus. Logo, se ele explica, a gente tem um apóstolo. Beleza? Então, a diferença entre aposto e vocativo. Vocativo chama, aposto explica. E eles têm que aparecer com vírgula. Beleza, galera? Então, vamos prosseguindo. Gente, a adjunta adverbial. Olha só, vou até tomar uma água para que eu consiga recuperar minha garganta. Vamos lá? Então, é o seguinte. O que é que vai acontecer? Né? O que é que vai acontecer, professor? Veja só. Quando nós estávamos estudando lá na morfologia, a gente viu uma coisa chamada de advérbio. Foi, professor, advérbio. Foi. Advérbio é tudo aquilo que indica tempo, modo, lugar, causa, consequência, né? Pois é. A mesma coisa nós encontramos no adjunto adverbial, gente. Gente, advérbio e adjunto adverbial é a mesma coisa. E é, professor. Então, se uma coisa indicar tempo, eu posso chamar de advérbio ou de adjunto adverbial. Agora, eu quero falar, né, basicamente, de um que é mais esquisitinho. O concessivo. O advérbio que indica concessão. Gente, o advérbio que indica concessão. O que é a concessão? É a lógica, né? É a lógica contrária. A concessão é o contrário à lógica. A concessão é o contrário ao esperado. E é, professor, é o contrário ao esperado, é o contrário à lógica. Como assim? Imagina que eu digo o seguinte, ó. Embora Eduardo estivesse com muita dor na perna, ele foi correr. Embora Eduardo estivesse com muita dor na perna, ele foi correr. Gente, se eu tô com dor na perna, a lógica é que eu não corra. Mas aqui eu fiz o contrário à lógica. Isso é a concessão. Então, quando você encontrar alguns conectivos como embora, né? Por mais, por mais que, ainda que, ainda que, mesmo que, beleza? Mesmo que, enfim, são conectivos concessivos. Imagine assim, que eu digo, olha, por mais que eu tenha revisado esse assunto, eu esqueci. Veja, gente, se eu reviso um assunto, a lógica é que eu relembre o assunto. Mas aqui aconteceu o contrário à lógica. Eu estudei, mas não relembrei o assunto. Isso é a concessão.
Beleza? Então, gente, ó, nós finalizamos essa parte de sintaxe do período simples. Eu vou levar vocês agora às questões. Vamos lá. Primeira questãozinha diz assim: na seguinte sequência de orações, vejo e me identifico com a luta. Outras vezes, observo-os em silêncio e penso. Repete-se um tipo de sujeito que possui um caráter de indeterminação do agente, deve ser identificado pela desinência verbal, sofre as ações e classifica-se como passivo, pode ser entendido como inexistente. Gente, dê uma olhadinha aqui. Quando eu digo assim, olha, vê, deixa-me só pegar a canetinha vermelha que fica melhor. Vejo. Gente, é como se fosse eu vejo. E me identifico, é como se fosse eu me identifico com a luta. Outras vezes, eu observo em silêncio e eu penso. Olha só, o sujeito não estava escrito, mas mesmo assim eu consegui identificar. Como é o nome desse sujeito? Sujeito oculto, mas ele pode ser chamado de dois outros nomes. Quais são? Eu disse a vocês, pode ser sujeito desinencial ou sujeito elíptico. Beleza? Sujeito desinencial e sujeito elíptico. Vamos procurar o gabarito então. Letra A. Possui um caráter de indeterminação. Ele está dizendo que é um sujeito indeterminado. Não, gente, é um sujeito oculto, um sujeito desinencial. Letra B. Deve ser identificado pela desinência verbal. Opa! É um sujeito desinencial, que é a mesma coisa que sujeito oculto. Letra B, de bolo de pote, que é uma delícia. Quando ele fala, né, deve ser identificado pela desinência verbal, ele está chamando isso daí de sujeito oculto, sujeito desinencial. Gabarito, letra B, de bolo de pote. Beleza? Vamos lá, questãozinha de número 2, diz assim, em há anos se acumulava. A forma verbal é justificada pelo mesmo motivo visto em. Gente, olha só. Nós temos aqui o verbo haver, certo? O verbo haver. E ele está indicando o quê, hein? Verbo haver está indicando há anos. Indica tempo passado. Quando o verbo haver indica tempo passado, a gente diz que esse verbo é o quê? Impessoal. Por isso ele ficou no singular. Ou seja, a banca quer também um verbo que esteja no singular porque é impessoal. Ah, olha só isso. A forma verbal é justificada pelo mesmo motivo visto em. Ele quer, nesse caso, um verbo que esteja no singular, pelo fato de também ser impessoal. Vamos olhar a letra A. Fazia meses que a avó não via seu neto. Opa, verbo fazer. O verbo fazer está indicando o quê, hein? Tempo passado. É verdade, professor. Tempo passado. Quando ele indica tempo passado, a gente diz que esse verbo é impessoal. Lembra da historinha que eu contei do professor? Faziam 10 anos que eu não via o senhor, nem a mim, nem a gramática. Verbo fazer com tempo decorrido. É impessoal e fica no singular. Gabarito letra A. Viu? Gabarito letra A. Tanto na letra A quanto no comando na questão, eu tenho verbos que são impessoais. Mais uma questãozinha respondida. Esse daqui, gente, ó, é a questãozinha 17, que está lá na sua apostila, beleza? Questãozinha 17, que está na sua apostila. Eu coloquei o 17 só para que você acompanhe na apostila, se você quiser. Isso aí eu extraí da apostila. Vamos lá, questãozinha de número 3, diz assim, no texto, encontramos estruturas sintáticas que são formadas por sujeito, opa, nós estudamos isso hoje, né? Sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Gente, ó, sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Só há verbo de ligação se houver predicativo do sujeito. E o que é o predicativo do sujeito? É uma característica, é uma qualidade dada ao sujeito. É uma característica, uma qualidade atribuída ao sujeito, beleza? Vamos procurar isso daí. Letra A. Todo mundo comemora o Dia das Mães. Quem é que comemora o Dia das Mães? Todo mundo. Então aqui nós temos o sujeito. Agora comemora. Quem comemora, comemora algo. Comemora o quê? Verbo transitivo direto. E o que é que vem depois do verbo transitivo direto? O objeto direto. Pode ser o gabarito? Não. Beleza? Não pode ser. A banca quer um verbo de ligação. Letra B.
O presente do Dia das Mães era todo um acontecimento. O que era todo um acontecimento? Presente do Dia das Mães. Temos aqui o sujeito. Era, opa, gente, geralmente o verbo ser, né? O verbo ser, o verbo estar, geralmente são verbos de ligação, né? Vamos testar. Todo um acontecimento. Gente, esse todo um acontecimento não é uma característica dada ao sujeito? É, professor. Se é uma característica dada ao sujeito, isso aqui a gente chama de predicativo do sujeito. E que tipo de verbo é esse? O verbo que vem acompanhado de predicativo, o verbo de ligação. Tem o sujeito, o verbo ser de ligação e o predicativo. Gabarito, letra B de bolo de pode. Por que é que não pode ser demais, professor? Olha só. Os romanos herdaram a terra. Gente, quem herda, herda algo. Herda o quê? Verbo transitivo direto. O poeta e ativista Júlia escreveu. Quem escreve, escreve algo. Escreve o quê? Verbo transitivo direto. Beleza? Então, o único em que nós temos o sujeito, um verbo de ligação, que é o verbo ser, e um predicativo, uma característica dada ao sujeito, é a letra B de bolo de pote, que é uma delícia. Vamos a mais uma questão. Questãozinha de número 4. Diz assim: nenhum vendeiro, por maior esforço de memória que fizesse, lembraria o dia. A construção destacada contribui para o sentido do texto, exprimindo o valor semântico. Gente, isso é uma questão de advérbios. E é, professor, é uma questão de advérbios. É. Então, vamos lá. O que é que acontece? Quando você tem um advérbio, é aquilo que indica tempo, causa, né, conclusão, enfim, modo, lugar. Só que nesse caso, dê uma olhadinha aí. Nenhum vendeiro, por maior esforço de memória que fizesse, lembraria o dia. Gente, se a gente se esforça, a lógica é que a gente consiga alguma coisa, né? Se eu me esforço, a lógica é que eu consiga alguma coisa. Só que o que foi que aconteceu aqui? Esse rapaz se esforçou para lembrar de uma coisa, mas não conseguiu lembrar. Então aconteceu o contrário à lógica. Olha o conectivo, por maior, né, por maior esforço que. Gente, olha só, ele se esforçou para lembrar alguma coisa. Por mais que ele tenha se esforçado, ele não conseguiu. Aconteceu o contrário à lógica. Se eu me esforço, a lógica é que eu consiga. Aqui, ele fez um esforço, mas não conseguiu. Como é o nome disso, hein? O contrário à lógica. Aquilo que é contrário ao esperado. É o conectivo, é o advérbio que vai indicar concessão, é o concessivo. Gabarito, letra C de contra-cheque, que é o que vocês estão doidos para pegar quando passarem no concurso, né? Mais uma questãozinha resolvida. Vamos lá para a última questão. Diz assim: psicólogo Javier, especialista em medição psicológica que trabalhou para a Universidade de Fulano de Tal, explica que a principal função dessa reclamação é o reconhecimento social e um pedido de apoio. O trecho sublinhado trata-se de, olha só, ele diz assim, ó, o psicólogo Javier, especialista em medição psicológica, ele está explicando quem é, gente. Ele está explicando quem é esse psicólogo. E quando a gente explica, como é o nome que a gente dá para isso, hein? Ah, poxa. Professor, por que não é vocativo? Porque vocativo chama. Vocativo chama. Então, ele está explicando quem era esse rapaz. Se ele explica, gente, ele está dizendo um aposto, beleza? Gente, olha só. Mais uma aulinha, certo? Que nós finalizamos. Aula gravada, eu creio que essa foi uma das maiores aulas que eu gravei, né? Eu comecei aqui na minha casa, acho que era 8h40. Nós estamos aqui 10h15 no meu relógio. Então foi um tema bem significativo. Ó, assista uma aula, se tiverem dúvida, não tem problema. Levem a dúvida para mim na próxima aula, beleza? Que Deus abençoe vocês, gente, né? Por mais que essa aula seja gravada, eu sinto a presença de vocês aqui, né? E para finalizar, eu gostaria de deixar um versículo do qual eu gosto muito, que está lá em Salmos, que diz assim: aquele que planta a sua semente chorando, colhe os frutos com pulos de alegria. Gente, estudar é plantar uma semente chorando, né? Ninguém estuda feliz. Ai, gente, é uma renúncia. Você poderia estar fazendo várias coisas agora, mas você está renunciando para estudar. Então você está plantando a sua semente chorando. Mas quem planta chorando, o que é que a Bíblia diz? Colhe com
pulos de alegria. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu que você vai colher os seus frutos com pulos de alegria, porque você está plantando, chorando, meu amigo, ele cumpre, viu? E eu sou a prova viva disso. Que Deus abençoe vocês, pessoal. Até a próxima. Não desistam. Vai dar certo, vai dar tempo e vai ter fé. Tamo junto e fui, gente. Deus abrace vocês com tudo que há de melhor. Tchau, um cheiro.